paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer muito grande estar com você aqui mais uma vez. E o desejo do meu coração é que esse momento seja especial para você, assim como é para mim poder compartilhar da palavra do Senhor. Então vamos começar esse nosso encontro falando com o Senhor e agradecendo por essa oportunidade rica que nós temos nesse dia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom em todo tempo. E a tua misericórdia, Senhor, ela é percebida na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. E nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos estudar a tua palavra, pensar sobre ela, Deus, e fazer o teu nome cada vez mais conhecido na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus, a compreendermos com clareza a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. O título da nossa lição de número 2 é Ateísmo, a tolice da descrença em Deus. E eu queria que a gente lesse, para começar essa nossa conversa, o livro de Salmos, no número 13, Salmo número 14, do versículo 1 ao versículo 4. Então vamos ler? Salmos número 14, do versículo 1 ao versículo 4, que dizem assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Esse texto, ele também está incluído, um trecho dele, está incluído lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12, inclusive foi um dos textos que o pastor usou na quinta-feira, na quinta da palavra, onde vai esse pedaço, esse trecho da palavra vai falar sobre aqueles que são tolos, aqueles que rejeitam a pessoa de Deus, que rejeitam confiar e crer no Senhor. E por isso nós vamos falar sobre esse assunto nessa manhã, sobre o ateísmo. E é importante a gente começar a introduzir esse assunto falando que, de acordo com o IBGE, o povo brasileiro, na sua maioria, ele não se declara ateu. Ele se declara crente de alguma forma em alguma coisa, né? O povo brasileiro, na sua maioria, se diz religioso. Mas também esse mesmo censo do IBGE fala que os ateus, por padrão, que são denominados sem religião, no Brasil, eles são cerca de 15 milhões de pessoas. É uma porção considerável da nossa população. E de acordo com o mesmo IBGE, eles ocupam a terceira posição como identidade religiosa. Então é algo que nós não podemos simplesmente deixar de lado e não pensar sobre esse assunto. Então hoje a gente vai conversar basicamente sobre alguns questionamentos, né? O que é o ateísmo? Por que tem crescido tanto? Quais são os tipos de ateísmo que nós percebemos no Brasil? Quais são as expressões do ateísmo na nossa cultura e qual é a sua principal causa? É importante a gente falar também, definir a história e definir a própria palavra ateísmo. Essa palavra ela vem de um prefixo a, que quer dizer não ou sem, né? E de um substantivo theos, que significa Deus, ou então a gente pode, então, traduzir a palavra, vamos dizer assim, né? Não Deus ou sem Deus. E o ateísmo, ele é exatamente isso que a palavra quer dizer, é uma negação da existência da pessoa de Deus. Na verdade, a palavra ateísmo, ela fala sobre a negação da existência de divindades, né? Seja qual for o Deus
que exista numa determinada cultura, o ateísmo, ele entra ali para negar a existência desse Deus. Isso inclui, com certeza, o nosso Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então, o ateísmo acredita que ele só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência. Então, alguma coisa que é baseada em fenômenos subjetivos, de crenças subjetivas, algo que você não pode comprovar, então é algo que o ateísmo rejeita. Então, aquilo que, por exemplo, está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, através dessa informação, nós podemos então compreender que para o ateísmo, a fé é algo que não existe. É algo que não é aceita por eles de jeito nenhum. O ateísmo, ele nega, rejeita toda ideia ou existência de Deus, fé em Deus, isso ligado a tradições religiosas e tudo mais. E esse termo, ateu, ele foi utilizado há muito tempo atrás. Na verdade, ele foi utilizado no 5º século antes de Cristo, muito tempo, né? Então, esse termo ateu foi utilizado para as pessoas que não criam nos deuses da mitologia grega, e nem respeitavam os seus lugares sagrados. Então, desde essa época, esse termo já tem sido usado. E a partir do século XIII, já na era cristã, esse termo já começou a ser usado com mais veemência, com mais propriedade, não é? Relacionado com as pessoas que não criam verdadeiramente em Deus, no Deus que nós conhecemos. E à medida que o mundo foi então se modernizando, foram atravessando as eras, as mudanças culturais foram acontecendo, as reflexões foram então se expandindo, né? E aquilo que não combinava com a crença em um Deus, né? Então aí era utilizado o termo ateísmo. Quando veio o iluminismo, o final do iluminismo lá na Europa, também chegou o agnosticismo. E o agnosticismo, ele justifica a descrença em Deus justamente pela falta de evidências, né? Então, você não pode provar que Deus existe, você não vê Deus, não vê provas da sua existência, então não pode ser provado. É interessante isso, porque nós temos tantas coisas no mundo que nós vivemos que a gente não pode ver, mas a gente sabe que existe. Vamos fazer aqui uma analogia com o vento, né? O vento nós não podemos tocar, nós não podemos ver o vento literalmente, podemos ver a sua ação, mas nós sabemos que ele existe. E Deus, no caso, eles diziam que não podiam ver Deus, não podiam comprovar a existência de Deus, então Deus não existia. No século XX, surgiram então três pessoas famosas, que são considerados os 3 magos da dúvida, que é Freud, Nietzsche e Karl Marx. E eles afirmavam categoricamente, né, a não existência de Deus, lançando sempre dúvida na motivação da fé em Deus. E usavam, inclusive, alguns termos, como, por exemplo, a fé, a crença em Deus é consolação diante das vicissitudes da vida. Então, a pessoa, para se consolar das tristezas da vida, ela cria em Deus, ela dizia que cria em Deus. Ou uma ferramenta de dominação, né, que também um deles dizia que era uma maneira de se controlar o povo, de ter o povo sob o domínio. Ou então, coisa de gente fracassada para encobrir as suas fraquezas. E eles, as vozes desses homens ecoaram, tiveram muitas pessoas que ouviram e o ateísmo cresceu consideravelmente. Hoje em dia, no tempo que nós vivemos, em geral, crer em Deus não é mais considerado uma coisa simplesmente ingênua ou desnecessária, como a gente citou na fala desses 3 magos da dúvida, não é? Mas hoje em dia a fé em Deus, ela é considerada danosa, perigosa, cega e até burra. O ateísmo considera isso.
Só que hoje em dia também nós temos um perigo muito grande, porque o ateísmo ele se tornou mais popular, ele se tornou mais atraente, vamos assim dizer, encontrou defensores fortes e ele se tornou também mais evangelístico. É um termo assim estranho para a gente usar, dizer que o ateísmo se tornou mais evangelístico, porque ele tem conseguido adeptos através da explanação das suas ideias. Então é algo que a igreja precisa atentar, que a igreja precisa ficar muito se apercebendo de tudo que está à sua volta para poder então saber o que ela vai fazer e como ela vai responder. E o interessante é que o ateísmo, ele tem os seus ismos, ele tem as suas vertentes nos nossos dias. Ou seja, são expressões que são manifestações do ateísmo e nós muitas vezes nem nos damos conta. Uma delas é o secularismo, que é uma abordagem não religiosa da vida individual e da vida social. É uma forma de ateísmo. E o discurso do secularismo é: Deus nunca é relevante para a discussão. Então, é comum às vezes você ouvir algumas pessoas falar: não, mas isso aí não tem nada a ver com Deus, não precisa botar Deus nessa conversa. Né? Só que tudo, Deus ele faz parte de tudo. A palavra fala que por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nada do que existe nesse mundo existiria se Deus não fosse quem ele é, se não fizesse o que ele fez. Então, nada do que nós venhamos a conversar não vai ser algo que ele não saiba, que ele não compreenda e que ele não possa estar dentro. Né? Na verdade, tudo começa nele, tudo termina nele, todas as nossas conversas, tudo que nós fizermos nessa vida precisa começar e terminar em Deus. E nós podemos perceber o secularismo nos nossos dias muito facilmente, muito claramente, em vários pontos, em vários lugares do nosso tempo. Um exemplo é a nossa justiça. Nós sabemos que em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele tomou a decisão de liberar o casamento gay. É um direito que agora essa porção da sociedade tem. Contudo, o STF está legislando sobre algo que ele não criou, porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que a família é uma instituição de Deus. Olha o que diz lá: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Efésios capítulo 5, versículos 21 a 30, também fala da mesma questão. Ou seja, a família, o casamento foi algo criado por Deus. Então, a justiça está tomando para si o direito de legislar sobre algo que ela não criou, sobre algo que ela, na verdade, não deveria dominar. E muita gente concorda, não é? Uma vez que o secularismo não reconhece Deus, o homem joga com o nome de Deus para servir aos seus propósitos, para servir na sua vã maneira de viver. Então, o que nós vemos hoje em dia são leis sendo feitas em nome desse secularismo, para que possa beneficiar o próprio homem, para que ele possa conduzir a sua maneira de viver no seu molde, no seu padrão. Não é? E como disse um filósofo russo, se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido. Então nós sabemos que se nós formos conduzir a nossa vida, nós sabemos para onde nós vamos levar. A palavra mostra muito claramente que desde o início foi assim. Que Adão, ele fracassou miseravelmente quando ele tomou uma decisão. E mudou a trajetória de toda a humanidade. Imagine nós hoje, né, com tantas coisas para decidirmos. E o triste é que muitos crentes em Cristo Jesus, eles agem dessa mesma forma, pensam dessa forma. Eles rejeitam com as suas escolhas o que Deus requer para nós. E eu achei interessante uma frase que o autor da nossa lição colocou. Ele colocou assim: é possível ser um teísta teórico, mas um ateu prático. Porque tem muito crente que ele crê em Deus, ele é um crente da teoria, ele é um crente que tem conhecimento, mas ele é um crente que não traz a palavra para a sua vida prática, que não traz a palavra para o seu modo de agir, para o seu modo de viver.
Então tome cuidado. Se você é um crente assim, que é apenas teórico, você está vivendo o secularismo, que é uma vertente, é um braço do ateísmo. Segunda vertente que nós podemos falar sobre o ateísmo é o materialismo. O materialismo ateísta, ele afirma que nós somos apenas um conjunto de elementos químicos e por isso não há mundo espiritual e nem vida após a morte. O mundo material é a única coisa que existe e a única coisa que importa. E por isso prazer material, prazer nessa vida é a coisa mais importante que existe. Então, para isso, eu vou ter, eu vou possuir o que eu desejar, eu vou fazer o que eu desejar, porque essa é a única coisa, né? Tem gente que até fala assim, dessa vida a gente não leva nada. Realmente, a gente não leva nada. Mas isso não é justificativa para nós fazermos nessa vida o que nós quisermos. Tem gente também que usa uma frase que diz assim, o importante é ser feliz. E não quero dizer com isso que você não deve ser feliz. E que nem o crente também foi criado para ser infeliz. Ao contrário, a palavra do Senhor diz que nós devemos viver em alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Mas a questão é como você vai ser feliz. Se você vai ser feliz direcionado por Deus, ou se você vai ser feliz direcionado pela sua própria vida, pelo seu próprio entendimento, pelo hedonismo, não é? Porque o hedonismo nada mais é do que a pessoa que vive em função de si mesma. O único prazer que ela tem é trazer prazer para a vida dela, não é? Então, de que maneira você tem vivido? É importante ser feliz sim, mas como nós temos sido felizes? Muitos crentes são materialistas e deixam Deus completamente fora de suas vidas. Mudaram a sua cosmovisão cristã completamente para uma cosmovisão materialista. Vivem como se as coisas materiais preenchessem o vazio de suas vidas, não é? Então, muitas pessoas que a gente conhece, às vezes, que quando perdem coisas, perdem pessoas, a sua fé fica completamente abalada. Eu não vou dizer que você não vai ficar triste quando você perde algo na sua vida, né? Um bem material, ou quando você perde alguém. Claro que a gente vai ficar triste, com certeza a gente vai. Mas a alegria da nossa vida, o sentido da nossa vida não pode estar naquilo que nós temos nesse mundo. O sentido da nossa vida é aquilo que nós temos em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos e para onde nós vamos. Muito bem, dito isto, nós precisamos saber também quais são as razões do ateísmo. E a nossa lição hoje, ela apontou três razões que nós podemos dizer que o ateísmo ele pode ser gerado a partir dali. Primeiro é o cientificismo. Como nós falamos no início, com cientistas que não descobriram Deus nas suas pesquisas, buscaram explicações para a pessoa de Deus, para a existência de Deus e não viram Deus, não é? Não encontraram com Deus, não perceberam Deus. Por isso, negam a existência dele. Segundo, pessoas que tiveram uma experiência pessoal negativa com a igreja, com a religião ou com as pessoas. Eu conheço algumas pessoas que são ateus hoje, né? Que eram cristãos de igrejas evangélicas, outros de igreja católica, e que tiveram uma experiência negativa com pessoas que dentro da comunidade de fé negligenciaram o que a palavra diz, não tiveram uma vida de testemunho, não tiveram uma vida de devoção à palavra, de obediência à palavra, e isso refletiu e repercutiu negativamente na vida dessa pessoa. Tem outros também que a igreja em si, como corpo de Cristo, também teve essa repercussão negativa, né? E outros foi a religião de um modo geral. Enfim, isso é uma coisa que nós vemos nos nossos dias. Quantas pessoas você conhece na sua família, lá na sua faculdade, nos seus meios, nos seus lugares onde você tem relacionamentos, que abandonaram a fé, apostataram, se tornaram ateus, não Deus, sem Deus, porque tiveram uma experiência negativa com a igreja, com a religião, com as pessoas. Ou em terceiro lugar, a pessoa também pode se tornar um ateu por uma tragédia pessoal.
porque ela foi incapaz de entender, por que aquilo aconteceu, por que do problema do mal, por que do problema do mundo inteiro, do sofrimento no mundo inteiro. E sobre isso, o Salmo 14, que nós lemos no início, ele vai apontar 3 coisas que nós podemos pensar a respeito dessa declaração, sobre a tragédia pessoal, sobre a incapacidade de entender o problema do mal ou o sofrimento no mundo. Versículo 1 de Salmo 14, diz assim: o insensato diz no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e não há quem faça o bem. Então, a negação de Deus, ela não tem a ver só com as ideias, com a ciência e com a filosofia. O ateísmo, com suas vertentes, na verdade, ele começa no coração. E a Bíblia, em vários momentos, usa a palavra, o órgão, nome do órgão, coração. Em alguns salmos também você vai ver usar o nome de outros órgãos, como rins. Mas, na verdade, o que o salmista, o que o autor quer dizer, é de algo que é interior, central, profundo, visceral. Vamos assim dizer, algo que vem bem lá de dentro mesmo. Muitas pessoas, elas mergulham no ateísmo porque, na verdade, é algo que está dentro do seu coração. É algo que já está ali desde o início e ela permite que tome força, tome corpo e que cresça. Tomamos uma posição por diversas questões e depois nós buscamos uma filosofia que queremos para justificar essa posição. Quantas pessoas a gente conhece que tem inúmeras justificativas? Eu conheço pessoas que eu posso até trazer algo que pode confrontar o que aquela pessoa está me dizendo e deixar ela até em dúvida, mas ela não dá o braço a torcer. Por quê? Porque é o que a palavra diz. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, uma pessoa no seu coração, ela decidiu firmemente não crer em Deus. A palavra vai dizer que Daniel, quando estava na Babilônia, você vai ver lá que ele decidiu firmemente no seu coração, não se contaminar. Ele decidiu firmemente no seu coração continuar a crer no seu Deus. E o ateu, ele faz justamente o contrário. Ele decide firmemente no seu coração a não crer em Deus. Então, a principal razão é o coração enganoso, que se distanciou da verdade divina por sua rebelião. Ainda no versículo 1, nós vamos ver que o ateísmo é rebelião contra Deus, de você odiar e detestar o próprio Deus, sem ter um motivo aparente, apenas por decidir odiar a Deus. Atualmente, a única razão para ser ateu é o desejo de se rebelar contra Deus. Eu conheço muitas pessoas assim, que simplesmente se rebela contra Deus. Tudo que você fala, tudo que você diga, vai dizer que não, e demonstra um ódio sobre a pessoa de Deus. Os ateus são literais rebeldes, e a gente pode dizer que são rebeldes sem causa. É enraizado na autonomia humana. E aqui eu queria abrir um parêntese para falar sobre isso, sobre essa autonomia humana, que nós precisamos ter muito cuidado com essa autonomia humana, com essa independência humana, porque todo o problema do pecado girou em torno exatamente dessa vontade de ser independente de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, nos capítulos iniciais, quando fala sobre a queda do homem, ali fica claro o desejo da independência de Deus, o desejo do homem de se divorciar da presença de Deus, da companhia de Deus, de tirar Deus da sua vida, do cotidiano da sua vida, das suas decisões. Quando Satanás diz para a mulher, que eles seriam como Deus, que seus olhos iriam se abrir, isso foi aguçado. A ideia de independência
ficou aguçada naquele momento ali. E nós precisamos ter cuidado com isso. Você precisa ter cuidado com isso. Nós não podemos estar divorciados do nosso Deus. Nós não podemos ser autônomos, vivermos nessa vida deixando Deus à parte, longe do padrão de Deus, não é? Nós não podemos viver dessa maneira, porque isso vai levar à distorção, isso vai levar à rebelião contra Deus, e rapidamente a nossa fé vai ser afetada. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã, tome cuidado. A palavra do Senhor diz que nós precisamos colocar guardas no nosso coração. Nós precisamos blindar o nosso coração com a palavra de Deus, com relacionamento íntimo com o Senhor, ler a palavra, falar com o Senhor, colocar diante do Senhor aquilo que é dúvida para a nossa vida, porque não existe pecado nenhum em nós termos dúvidas, não é? Você pode ter dúvidas. E você vai buscar as respostas para essas dúvidas na palavra, vai buscar essa resposta para essas dúvidas estudando a palavra, livros que vão te ajudar a direcionar suas ideias. Converse com pessoas, converse com seu pastor, converse com a sua liderança. Não fique na dúvida, mas não tire Deus da sua vida cotidiana, da sua vida espiritual. Não experimente isso de jeito nenhum, porque é um caminho que muitas vezes é sem volta. Terceiro, o ateísmo é alimentado pela indiferença para com a revelação de Deus e seus valores. Salmo 14, versículos 2 e 3 dizem: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, o ímpio, por se tornar autossuficiente, ele não se importa com Deus. O ateu, como ele nega a existência de Deus, ele se nega a se interessar, a examinar as coisas de Deus, e decididamente ele declara que não há Deus, né? A indiferença, no caso, que o ateu vive, é uma indiferença nas 3 áreas que o ser humano tem: a intelectual, que é a mente, a emocional, que é o coração, e a das atitudes, que é a sua vida moral, aquilo que ele faz. Então, essa indiferença, ele não coloca Deus em nenhuma dessas situações, em nenhuma dessas 3 áreas de sua vida. Como eu falei, se divorcia, deixa Deus longe, deixa Deus separado da sua vida. Então ele é universalmente mau e ele é espiritualmente ignorante. E eu e você, como servos do Senhor Jesus, nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos separar tempo com o Senhor, para que a nossa fé ela fique cada vez mais robusta, para que ela fique cada vez mais pautada na palavra do Senhor, de maneira que quando alguém vier dizer algo para você, colocando em xeque a sua fé não vai ser abalada, porque você construiu muros em torno dela, você protegeu aquilo que você crê. Então, querido, busque ao Senhor de todo o seu coração. Nós temos uma igreja que é uma igreja abençoada, que a palavra do Senhor, ela é pregada de maneira clara, de maneira inteligente, não é? De maneira cuidadosa. Então, nós precisamos fazer uso dessa arma poderosa que nós temos. Esse assunto que nós estamos falando hoje é um assunto muito rico e que nós precisamos, inclusive, estudar mais sobre ele. Isso aqui é só uma introdução sobre isso, para lançar assim um gostinho para que você busque mais, para que você procure saber, porque com certeza cada um de nós tem um ateu perto de si, né? Você deve ter um ateu lá na faculdade, você deve ter um ateu na sua família, você deve ter um ateu na sua vizinhança, e nós precisamos lidar com essas pessoas entendendo que elas são alvo do amor de Deus. Apesar delas falarem coisas que são abominações contra o Senhor muitas vezes, o Senhor não deixa de amar essas pessoas por causa disso. Tem muito crente que acha que Deus ama menos aquelas pessoas e ama mais a Ele porque Ele é crente. Meu querido, eu vou decepcionar você.
Porque eu vou dizer para você que Deus ama você o tanto quanto Ele ama o ateu. O tanto quanto Ele ama a criatura mais miserável que existe na face da terra. Então, quando nós formos responder a essa pessoa, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, de maneira que nós possamos olhar para ela e amar essa pessoa com o amor regenerado, o amor que Jesus nos deu. E ter palavras para dizer, não é? A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito, Ele no momento certo, Ele vai colocar palavras na nossa boca. Ele vai fazer você se lembrar do que você precisa dizer. Mas para Ele poder te lembrar do que você precisa dizer, é preciso que você estude. É preciso que você leia. Né? Quando a gente está lá estudando na escola, na faculdade, na pós, seja onde for, e a gente vai fazer uma avaliação, ninguém vai para uma avaliação sem ter pelo menos passado os olhos num livro, num caderno, em alguma anotação. Porque a gente vai lembrar daquilo que a gente viu, daquilo que em algum momento a gente reteve. Mas se você não retém, se você não estuda, se você não busca, você não vai ter palavra para dar. Então se prepare, busque o Senhor. E eu tenho certeza que se você se preparar da maneira adequada, ateus vão se converter através do seu testemunho, através da palavra que você vai lançar na vida delas. Porque é para isso que o Senhor está capacitando você, para que você possa ser usado com ousadia e com intrepidez. Então, concluindo a nossa conversa, né, nós podemos dizer que o ateísmo, ele se fortalece por causa da ideia da autonomia, como nós falamos. Que se nós não tivermos cuidado, o ateísmo usa os seus braços, secularismo, materialismo, usa como uma praga sorrateira, né, que se aproxima de nós para minar as nossas bases. A Bíblia vai dizer que nós somos criados por um Criador e esse Criador dá sentido, dá condução para a nossa vida. Então, você não pode se esquecer desses detalhes. Você precisa ter isso em mente para que você saiba para onde você vai direcionar a sua palavra e o seu entendimento sobre esse assunto. E aplicando, né, aquilo que nós conversamos hoje, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, você expressa o que diz e faz que realmente crê em Deus? Aquilo que você faz, aquilo que você diz, mostra que você realmente crê no Deus que você diz que crê? Ou você está vivendo uma vida teórica, cristã teórica, e uma vida prática diferenciada? Nós já conversamos aqui em outros encontros que as duas coisas estão juntas. Nós não podemos separá-las. Segunda pergunta: você vive na certeza de que tudo o que existe, tudo que acontece é exatamente como Deus diz na sua palavra? Isso é importante a gente saber. Dúvidas, raízes de dúvidas, pontos de dúvidas, são questões importantes e nós precisamos dissipá-las. E isso é através do estudo da palavra do Senhor. Então, reflita com seriedade sobre tudo isso que nós conversamos. Traga isso para a sua vida diária. Busque uma fé que tome, que domine todos os seus desejos e todas as suas vontades. Busque o Senhor, busque o conhecimento na sua palavra, busque direção do Senhor, como eu falei, para quando você encontrar com um ateu nos seus relacionamentos, na sua vida. Peça ao Senhor para que te dê sabedoria, para te usar, e acima de todas as coisas, peça ao Senhor que encha o teu coração de amor genuíno por essas pessoas, porque foi por elas que Jesus morreu, que Jesus também morreu. Então que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor faça você ser excelente no conhecimento da palavra dEle, e que você possa ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pedindo para que a cada dia sua palavra seja vista e percebida na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade rica, maravilhosa, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, a sermos boca tua, diante dos ateus, diante daqueles que não creem na tua pessoa, daqueles que não creem no teu poder,
que não creem na tua existência. Senhor, nos ajuda a fazermos isso. Mas ajuda, Senhor, para que nós possamos fazer isso. Ó Pai, guiados pelo teu amor, conduzidos pelo teu Espírito Santo, pautados na tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos ter, ó Pai, isso em mente na nossa vida, para que nós possamos ser, ó Pai, excelente quando formos confrontar essas pessoas. E que isso seja feito para a glória do teu nome. Nós assim te oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então que o Senhor te abençoe e fique na paz.